O Gato Preto, de Edgar Allan Poe. Não espero nem peço que acreditem nesta narrativa, ao mesmo tempo estranha e despretensiosa, que estou a ponto de escrever. Seria realmente doido se esperasse, neste caso, em que até mesmo meus sentidos rejeitariam a própria evidência. Todavia, não sou louco e certamente não sonhei o que vou narrar. Mas amanhã morrerei e quero hoje aliviar minha alma. Meu propósito imediato é o de colocar diante do mundo, simplesmente, sucintamente, sem comentários, uma série de eventos nada mais do que domésticos. Através de suas consequências, esses acontecimentos me terrificaram, torturaram e destruíram. Entretanto, não tentarei explicá-los nem justificá-los. Para mim, significaram apenas horror. Para muitos, parecerão menos terríveis do que góticos ou grotescos. Mais tarde, talvez, algum intelecto surgirá para reduzir minhas fantasmagorias e lugares comuns, alguma inteligência mais calma, mais lógica, muito menos excitável que a minha. E esta perceberá, nas circunstâncias que descrevo com espanto, nada mais que uma sucessão ordinária de causas e efeitos muito naturais. Desde a infância, observaram minha docilidade e a humanidade de meu caráter. A ternura de meu coração era de fato tão conspícua que me tornava alvo dos gracejos de meus companheiros. Gostava especialmente de animais, e assim meus pais permitiam que eu criasse um grande número de mascotes. Passava a maior parte de meu tempo com eles, e meus momentos mais felizes transcorriam quando os alimentava ou acariciava. Esta peculiaridade de caráter cresceu comigo, e ao tornar-me homem, prossegui derivando dela uma de minhas principais fontes de prazer. Todos aqueles que estabeleceram uma relação de afeto com um cão inteligente e fiel dificilmente precisarão que eu me dê o trabalho de explicar a natureza da intensidade, da gratificação que deriva de tal relacionamento. Existe alguma coisa no amor altruísta e ponto ao sacrifício de um animal que vai diretamente ao coração daquele que teve ocasiões frequentes de testar a amizade mesquinha e a frágil fidelidade dos homens. Casei-me cedo e tive a felicidade de encontrar em minha esposa uma disposição que não era muito diferente da minha. Observando como gostava de animais domésticos, ela não perdeu a oportunidade para me trazer representantes das espécies mais agradáveis. Tínhamos pássaros, peixinhos dourados, um belo cão, coelhos, um macaquinho e um gato. Este último era um animal notavelmente grande e belo, completamente preto e dotado de uma sagacidade realmente admirável. Ao falar de sua inteligência, minha esposa, cujo coração não era afetado pela mínima superstição, fazia frequentes alusões à antiga crença popular de que todos os gatos pretos eram bruxas disfarçadas. Não que ela jamais mencionasse esse assunto seriamente, e se falo nele é simplesmente porque me recordei agora do fato. Pluto. Esse era o nome do gato. Era minha mascote favorita, e era com ele que passava mais tempo. Era só eu que o alimentava, e o animal me acompanhava em qualquer parte da casa em que eu fosse. De fato, era difícil impedi-lo de sair à rua comigo e acompanhar-me. Nossa amizade perdurou desta forma por diversos anos, durante os quais meu temperamento geral e meu caráter, devido à interferência da intemperança criada pelo demônio, tinham, meu rosto se cobre de rubor ao confessá-lo, sofrido uma mudança radical para pior. A cada dia que se passava, eu ficava mais mal-humorado, mais irritável, menos interessado nos sentimentos alheios. Permitia-me usar linguagem grosseira com minha própria esposa,
após um certo período de tempo, cheguei a torná-lo alvo de violência pessoal. Naturalmente, minhas mascotes sentiram uma diferença em minha disposição. Não apenas as negligenciava, como chegava a tratá-las mal, mas com relação a Pluto, entretanto, eu ainda conservava suficiente consideração para conter-me antes de maltratá-lo, ao passo que não tinha escrúpulos em judiar dos coelhos, do macaco e até mesmo do cão quando, por acidente ou até mesmo por afeição, eles se atravessavam em meu caminho. Porém, minha doença cresceu cada vez mais, pois que doença é pior que o vício do alcoolismo, e, finalmente, até Pluto, que estava agora ficando velho e, em consequência, um tanto impertinente, até Pluto começou a experimentar os efeitos de meu mau humor. Uma noite, ao chegar em casa bastante embriagado, depois de um de meus passeios sem destino através da cidade, imaginei que o gato estava evitando minha presença. Agarrei-o à força e então, assustado por minha violência, ele infligiu uma pequena ferida em minha mão com os dentinhos. A fúria de um demônio possuiu-me instantaneamente. Nem sequer conseguia reconhecer a mim mesmo. Minha alma original parecia ter fugido imediatamente de meu corpo, e uma malevolência mais do que satânica, alimentada pelo gin, assumiu o controle de cada fibra do meu corpo. Tirei um canivete do bolso de meu colete, abri a lâmina, agarrei a pobre besta pela garganta e deliberadamente arranquei da órbita um de seus olhos. Encheu-me de rubor e meu corpo todo estremece quando registro essa abominável atrocidade. Quando a manhã me trouxe de volta à razão, depois que o sono tinha apagado a maior parte do fogo de minha orgia alcoólica, experimentei um sentimento misto de horror e de remorso pelo crime que havia cometido. Mas este sentimento foi no máximo débil e elusivo, e a alma permaneceu intocada. Novamente mergulhei em meus excessos e logo afoguei na bebida toda a lembrança de minha má ação. Enquanto isso, o gato lentamente se recuperou. A órbita vazia do olho perdido apresentava, naturalmente, uma aparência assustadora, mas ele não parecia estar sofrendo mais nenhuma dor. Andava pela casa como de costume, mas, como se poderia esperar, fugia de mim em extremo terror cada vez que chegava perto dele. Ainda me restava uma certa parte de meu ânimo anterior e a princípio lamentei que agora me detestasse tanto uma criatura que já me havia amado, mas este sentimento logo deu lugar à irritação, e então fui acometido, como se fosse para minha queda final e irrevogável, pelo espírito da perversidade. A própria filosofia não estudou este espírito, e todavia, assim como tenho certeza de possuir uma alma vivente, é minha convicção que a perversidade é um dos impulsos primitivos do coração humano, uma das faculdades primárias e indivisíveis, um dos sentimentos que dão origem e orientam o caráter do homem. Quem já não se flagrou uma centena de vezes a cometer uma ação vil ou meramente tola por nenhuma razão, exceto sentir-se que não devia? Não temos todos nós uma inclinação perpétua e contrária a nosso melhor julgamento para violar as leis, simplesmente porque compreendemos que são obrigatórias? Pois foi este espírito de perversidade, digo eu, que veio a causar minha queda final. Foi este anseio insondável da alma que anela por prejudicar a si mesma, por oferecer violência à sua própria natureza, por praticar o mal pelo amor ao mal e nada mais, que me impulsionou a prosseguir e finalmente consumar a injúria que tinha infligido sobre a pequena besta inofensiva. Uma manhã, a sangue frio, passei-lhe um laço ao redor da garganta e o pendurei no galho de uma árvore. Enforquei-o com lágrimas nos olhos, sentindo ao mesmo tempo o remorso mais amargo em meu coração. Assassinei o pobre gato porque sabia que ele me tinha amado e porque eu entendia muito bem que ele não me tinha dado razão alguma de queixa. Matei-o porque sabia que ao fazê-lo estava cometendo um pecado mortal. Queria manchar minha alma imortal ao ponto de colocá-la, se isso fosse possível,
fora do alcance até mesmo da infinita misericórdia do Deus mais misericordioso e mais terrível. Na noite seguinte, ao dia em que pratiquei esta ação cruel, fui despertado do sono por gritos de fogo! As cortinas de meu leito estavam em chamas, a casa inteira estava ardendo. Foi com grande dificuldade que minha esposa, uma criada e eu escapamos da conflagração. A destruição foi completa, todos os meus bens materiais foram consumidos e a partir desse momento entreguei-me ao desespero. Estou acima da fraqueza de tentar estabelecer uma sequência de causa e efeito entre o desastre e a atrocidade. Mas estou detalhando um encadeamento de fatos e não desejo deixar imperfeito um só dos elos da corrente. No dia que se seguiu do incêndio, visitei as ruínas. Todas as paredes tinham desabado, à exceção de uma única. Esta exceção foi a de um aposento interno, uma parede não muito grossa, que se erguia mais ou menos na metade da casa, justamente aquela contra a qual descansava a cabeceira de minha cama. O próprio reboco tinha ali, em grande parte, resistido à ação do fogo, segundo julguei, porque era perfeito de argamassa nova, talvez ainda um pouco úmida, e em torno desta parede estava reunida uma grande multidão, e muitas pessoas pareciam estar examinando um trecho especial dela, com minuciosa atenção. As palavras estranho, singular e outras semelhantes excitaram minha curiosidade. Aproximei-me e vi, como se estivesse gravado em bas-relief, sobre a superfície branca, a figura de um gato gigantesco. A imagem estava desenhada com uma precisão realmente maravilhosa. Havia uma corda esboçada ao redor do pescoço do animal. Na primeira vez que contemplei esta aparição, porque dificilmente poderia chamá-la de algo menos assombroso, meu espanto e meu terror foram extremos, mas, finalmente, o raciocínio e a reflexão vieram em meu amparo. O gato, segundo recordava, tinha sido enforcado dado o alarme de incêndio. Este jardim ficou imediatamente cheio de basbaques, um dos quais provavelmente tinha cortado a corda que prendia a árvore e o gato e jogado o animal dentro do meu quarto, através de uma janela aberta. Talvez até mesmo a intenção fosse boa. Quem sabe queriam acordar-me do sono e lançassem um animal janela dentro para esse fim. A queda das outras paredes tinham comprimido a vítima de minha crueldade na própria substância do reboco recém-aplicado. O cal contido nele, misturado à amônia proveniente de carcaça. Com o calor das chamas, tinha então realizado o retrato que contemplava agora. Embora eu satisfazesse minha razão assim rapidamente, se bem que não tivesse podido acalmar totalmente minha consciência e tentasse desse modo descartar o fato assombroso que acabei de descrever, isso não impediu que produzisse forte impressão sobre minha imaginação. Durante meses não conseguia livrar minha visão interna do fantasma do gato, e durante esse período retornou a meu espírito uma espécie de sentimento que se assemelhava a remorso, mas não era exatamente isso. Cheguei ao ponto de lamentar a perda do animal e a procurar nos ambientes ordinários que agora habitualmente frequentava outra mascote da mesma espécie, cuja aparência fosse semelhante e pudesse ocupar o vazio deixado pela primeira. Uma noite eu estava sentado, entorpecido de tanto beber, em um botequim da pior espécie, quando minha atenção foi subitamente atraída para um objeto preto que repousava sobre a tampa de uma das imensas bordadelas de gin ou de rum que constituíam o principal mobiliário da peça. Há vários minutos eu já contemplava fixamente a tampa desse barril, e o que agora me causava surpresa era o fato de que não houvesse percebido antes o objeto que se encontrava sobre ele. Aproximei-me a passos vacilantes, entendi a mão e toquei-o. Era um gato preto, um animal muito grande, tão grande quanto Pluto,
e extremamente parecido com ele em todos os detalhes, salvo um. Pluto não tinha um pelo branco sequer em qualquer porção de seu corpo, mas este gato tinha uma mancha branca bastante grande, embora de formato indefinido, cobrindo-lhe quase inteiramente o peito. Assim que eu toquei, o animal ergueu-se imediatamente, ronronou bem alto, esfregou-se contra minha mão e pareceu encantado com minha atenção. Tinha encontrado a própria criatura que vinha procurando. Imediatamente fui falar com o taverneiro e ofereci-me para comprar o bichano, mas ele disse que o animal não lhe pertencia, que nunca o tinha visto antes e que não fazia a menor ideia de onde tinha vindo ou quem pudesse pertencer. Continuei com minhas carícias, e quando me dispus a ir para casa, o animal demonstrou estar disposto a me acompanhar. Permiti-lhe que o fizesse, de fato. Durante o caminho, ocasionalmente parava, curvava-me e fazia-lhe carícias. Quando chegamos à casa em que agora eu morava, ele familiarizou-se de imediato, adquirindo em seguida as boas graças da minha esposa. Quanto a mim, para meu despontamento, logo descobri que não gostava do animal. Isto era justamente o reverso do que havia antecipado. Porém, não sei como nem porquê, o evidente prazer que o gato achava em minha companhia me aborrecia e me enojava. Lenta e progressivamente, estes sentimentos de desgosto e aborrecimento se transformaram em rancor e ódio. Evitava a criatura sempre que podia. Uma certa sensação de vergonha e a lembrança de meu antigo feito de crueldade evitaram que eu machucasse fisicamente. Durante algumas semanas eu não bati nele nem o maltratei violentamente, mas gradualmente, muito gradualmente, comecei a encará-lo com uma repugnância indescritível e a fugir silenciosamente de sua presença odienta, como se estivesse tentando escapar do sopro sufocante de um pântano ou do hálito pestilento de uma praga. Sem a menor dúvida, o que originou meu rancor pelo animal foi a descoberta, logo na manhã seguinte, à noite em que o trouxe para casa, de que ele, exatamente como Pluto, também tivera um dos olhos arrancado. Esta circunstância, entretanto, só levou minha esposa a gostar ainda mais dele, da qual, conforme relatei anteriormente, possuía um alto grau aquela humanidade de sentimentos que em épocas passadas fora também um de meus traços característicos e a fonte de muitos dos meus prazeres mais simples e puros. À medida que aumentava minha aversão pelo gato, seu amor por mim parecia crescer na mesma proporção. Seguia meus passos com uma pertinência que seria difícil fazer o leitor compreender. Onde quer que me assentasse, vinha enroscar-me embaixo de minha cadeira ou saltar sobre meus joelhos, cobrindo-me de carinhos nojentos. Se eu me erguesse para caminhar, ele se intrometia em meus pés e quase me fazia cair, ou então cravava suas unhas longas e afiadas em minhas roupas e procurava desta forma trepar até chegar a meu peito. Nessas ocasiões, embora eu ansiasse por rebentá-lo a pancada, ainda me sentia incapaz de fazê-lo, em parte pela recordação de meu crime anterior, mas especialmente, confessarei de imediato, porque tinha absoluto pavor daquele animal. Este pavor não era exatamente o temor da possibilidade de algum dano físico, todavia não sou capaz de defini-lo de outra forma. Estou quase envergonhado de admitir, sim, mesmo nesta cela de condenado, tenho quase vergonha de admitir que o terror e horror que o animal me inspirava tinham sido muito aumentados por uma das mais ilusórias quimeras que teria sido possível conceber. Minha esposa me tinha chamado a atenção, mais de uma vez, para o caráter da mancha de pelo branco, já mencionei, que constituía a única diferença aparente entre o estranho animal e aquele que eu tinha morto. O leitor há de lembrar que esta marca, embora grande, era originalmente muito indefinida, porém muito lentamente, de uma forma quase imperceptível, uma forma que por muito tempo minha razão lutou para considerar como meramente fantasiosa, acabou por assumir um contorno rigorosamente distinto. Era agora a representação
de um objeto tal que a simples ideia de mencioná-lo me faz tremer. Era por isso, acima de tudo, que eu detestava e temia tanto aquele monstro e teria me livrado dele, se ao menos eu ousasse. Esta imagem, escrevo agora, era a imagem de uma coisa horrível, uma coisa apavorante, a imagem de uma forca. Ah, melancólico e terrível instrumento de horror e de crime, de agonia e da morte. E agora eis que me encontrava realmente desgraçado, um miserável além da desgraça e da miséria da natureza humana. E era um animal sem alma, cujo companheiro eu tinha destruído com desprezo. Era um animal sem alma que originava em mim, eu, que era um homem, criado à imagem do Deus Altíssimo. Tanta angústia intolerável, ai de mim! Nem de dia nem de noite eu era mais abençoado pelo repouso. Durante o dia, a criatura não me deixava por um único momento, e de noite eu me acordava de hora em hora, despertado de sonhos cheios de um pavor indescritível, para encontrar a respiração quente daquela coisa soprando diretamente sobre meu rosto e seu enorme peso. Um pesadelo encarnado do qual eu não poderia jamais me acordar, oprimido e esmagando eternamente o meu coração. Sob a pressão de tormentos assim, os débeis traços que restavam de minha boa natureza sucumbiram totalmente. Os maus pensamentos se tornaram meus amigos íntimos, meus únicos amigos. Logo os pensamentos mais ímpios e mais maléficos. O mau humor de minha disposição natural transformou-se em um rancor indefinido, voltado para todas as coisas e para toda a humanidade. E os acessos de fúria súbitos, frequentemente incontroláveis, aos quais eu agora me abandonava cegamente, sem o menor remorso, eram descarregados, ai de mim, precisamente sobre minha esposa, a sofredora mais paciente e mais constante, que nunca emitia sequer uma palavra de queixo ou de revolta contra mim. Um dia ela me acompanhou, com a intenção de executar alguma tarefa doméstica, ao portão do velho edifício em que nossa pobreza atual nos obrigava a morar. O gato me seguiu pelos degraus íngremes, e quando me fez tropeçar e quase me levou a cair escada abaixo, deixou-me exasperado ao ponto de enlouquecer. Erguendo um machado, esquecido em minha cólera do medo infantil, que até então havia impedido que levantasse um dedo contra ele, dirigi um golpe ao animal que, sem a menor dúvida, teria sido fatal, se tivesse acertado onde eu queria. Porém, a machadada foi impedida pela mão de minha esposa a segurar meu braço. Esta interferência me lançou em uma raiva mais do que demoníaca. Arranquei o braço de seu aperto e, com um único golpe, enterrei o machado na cabeça dela. Ela caiu morta no mesmo lugar, sem soltar um único gemido. Tendo cometido este assassinato pavoroso, imediatamente sem remorsos e da mesma maneira deliberada possível, voltei-me para a tarefa de esconder o corpo. Sabia que não podia removê-lo da casa, tanto de dia como de noite, sem correr o risco de ser observado pelos vizinhos. Uma série de projetos passou por minha cabeça. Durante algum tempo, pensei em cortar o corpo em minúsculos fragmentos que depois destruiria no fogo. Depois pensei em um cavalo e uma cova no chão do portão. Também me passou pela cabeça jogar o cadáver no poço que ficava no pátio, ou colocá-lo dentro de uma caixa, como se fosse uma mercadoria, aplicando todos os cuidados que em geral se dedica à preparação de tais volumes e contratando um carregador para retirá-lo da casa. Finalmente imaginei o que me pareceu ser um expediente melhor que qualquer um desses. Resolvi emparedá-lo em um dos cantos do porão, conforme dizem que os monges da Idade Média costumavam fazer com suas vítimas. O porão estava perfeitamente adaptado para esse propósito. Suas paredes tinham sido muito mal construídas e há pouco tempo tinham sido novamente rebocadas com uma argamassa grosseira que a umidade do ambiente não deixara endurecer. Além disso, em uma das paredes havia uma projeção, causada por uma falsa chaminé ou lareira que tinha sido preenchida com tijolos
na intenção de assemelhá-la ao restante das paredes do porão. Não tinha dúvida de que poderia facilmente retirar os tijolos neste ponto, enfiar o cadáver e depois restaurar a parede inteira ao estado anterior, de tal modo que olhar algum poderia detectar qualquer coisa suspeita. Não me enganava neste ponto. Com o pé de cabra retirei facilmente os tijolos e depois de depositar o corpo cuidadosamente contra a parede interna, ergui-o de modo a deixá-lo em pé, apoiado contra a parede. Com pouca dificuldade, recoloquei os tijolos e deixei a estrutura precisamente da maneira em que se achava antes, tendo trazido cal, areia e uma porção de pelos de animais retirados de couros, como era costume na época. Preparei, com todas as precauções possíveis, uma argamassa que não podia ser diferente da que recobriu o restante da parede, e com esta reboquei muito cuidadosamente os tijolos que havia recolocado. Ao terminar, sentia-me satisfeito com a perfeição do trabalho. A parede não apresentava o menor sinal de que tinha sido modificada. Recolhi a caliça do chão com cuidado mais minucioso. Olhei ao redor triunfantemente e congratulei-me. Pelo menos desta vez não trabalhei em vão. Minha próxima tarefa era de procurar a besta que tinha sido a causa de tamanha desgraça, porque tinha, finalmente, a firme resolução de matá-la. Se nesse momento tivesse podido encontrá-la, seu destino estaria selado. Mas aparentemente o animal ardiloso tinha pressentido alguma coisa ou se amedrontado com a violência de minha raiva anterior, evitando apresentar-se diante de mim enquanto durasse minha má disposição. É impossível descrever ou imaginar a sensação de alívio profunda e abençoada que a ausência da detestada criatura causou em meu peito. Melhor ainda, o gato não apareceu nessa noite, e ainda assim, ao menos por uma noite, desde que o desgraçado se introduzira em minha casa, dormi profunda e tranquilamente. Sim, dormi o sono dos justos, mesmo que tivesse agora o peso de um assassinato em minha alma. Pousaram-me o segundo e terceiro dias e meu atormentador não regressou. Novamente eu respirava como um homem livre. O monstro tinha fugido aterrorizado e deixado para sempre minha companhia. Nunca mais iria vê-lo. Minha felicidade era suprema. O remorso ocasionado por minha ação tão negra e perversa praticamente não me perturbava. Algumas perguntas haviam sido feitas, mas fora fácil responder. Até mesmo havia feito uma busca pela polícia, mas naturalmente não havia descoberto nada. Pensei que minha felicidade futura estava assegurada. Mas no quarto dia depois do assassinato, uma patrulha da polícia retornou, muito inesperadamente. Entrou em minha casa e recomeçou a fazer uma investigação rigorosa do prédio. Achava-me seguro, todavia, devido à impenetrabilidade do lugar que esconder o cadáver. E ainda assim não me senti nem um pouco constrangido pela busca. Os principais ordenaram-me que acompanhasse enquanto procuravam. Não deixaram nem canto nem escaninho sem procurar. Finalmente, pela terceira ou quarta vez, desceram ao porão. Não senti estremecer nem um só dos meus músculos. Meu coração batia calmamente como de alguém perfeitamente inocente. Caminhei de ponta a ponta do porão, cruzei os braços e fiquei andando de um lado para outro. A polícia finalmente satisfez-se e estava a ponto de partir, desta vez em definitivo. A alegria em meu coração era grande demais para ser contida. Ansiava para dizer ao menos uma palavra de triunfo e queria garantir-me duplamente de que me julgavam inocente. Cavalheiros, disse finalmente, enquanto o grupo subia as escadas, estou encantado por ter desfeito todas as suas suspeitas. Desejo a todos uma boa saúde e um pouco mais de cortesia. A propósito, cavalheiros desta casa é muito bem construída. Tomado de um violento desejo de aparentar a maior naturalidade, falava sem prestar muita atenção no que dizia.
Posso até dizer que é uma casa excelentemente bem construída. Estas paredes já estão de partida, cavalheiros. Estas paredes são muito sólidas. E foi neste ponto que, tomado por um estúpido frenesi de bravata, bati pesadamente com uma bengala que tinha na mão justamente sobre aquela porção da parede atrás da qual jazia o cadáver da esposa que havia apertado tantas vezes contra o peito. Possa Deus escudar-me, proteger-me das presas do pai dos demônios. Tão logo a reverberação dos golpes que havia dado desapareceu no silêncio, foi respondida por uma voz de dentro do túmulo, respondida por um grito, a princípio abafado e entrecortado, como os soluços de uma criança, mas rapidamente se avolumando em um grito longo, alto e contínuo, totalmente anormal e desumano, um uivo, um guincho lamentoso, meio de horror e meio de triunfo, tal como só poderia ter subido nas profundezas do inferno, um berro emitido conjuntamente pela garganta de centenas de condenados à danação eterna, torturados em sua agonia e pelos demônios que exultam em sua condenação. É tolice tentar descrever meus pensamentos. Senti-me desmaiar. Cambaleei até a parede oposta. Por um instante, o grupo de policiais que subia as escadas permaneceu imóvel, em um misto de espanto e profundo terror. No momento seguinte, uma dúzia de braços robustos esforçava-se por esboroar a parede. Ela caiu inteira. O cadáver, já bastante descomposto e coberto de sangue coagulado, estava ereto perante os olhos dos espectadores, na mesma posição em que eu o deixara, mas sobre sua cabeça, com a boca vermelha, escancarada e uma chispa de fogo no único olho, sentava-se a besta horrenda cujos ardis me tinham levado ao assassinato e cuja voz denunciadora agora me levaria ao carrasco. Eu havia emparedado um monstro dentro do túmulo.